Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amados, foi-me dada uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Eu agradeço a todos o convite do pastor Alexandre de estar ministrando a palavra do Senhor. Eu queria ler aqui em primeiro livro, deixa eu ver se é 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 8, está escrito assim: E parou e clamou às campinas de Israel e disse-lhe: Para que sereis ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim, e se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém eu vencei e o feri, não sereis vossos servos, e nós servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio a campinas de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejaremos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, escaparam-se e temeram muito. Amados, eu queria também abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 7, do Evangelho de João, versículo 2, que está escrito assim: Estava próxima a festa dos judeus dos tabernáculos, e disseram-lhes, pois, os seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procura ser conhecido, que não faça coisa alguma. Em oculto, se fizer essas coisas, manifesta ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Amados, aqui trazemos uma palavra poderosa da parte de Deus. Em dois textos, diferentes os textos, mas o propósito que Deus colocou em meu coração vai se manifestar nesses dois textos, para a glória do nome do Senhor Jesus. A gente viu aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, falando acerca de um gigante, de um homem chamado Golias, né? Quem nunca ouviu falar do gigante chamado Golias, né? A história de Golias e Davi. Uma história contada, apregoada e falada por muitas pessoas. Queridos, vemos que aqui um desafio. O desafio aqui era alguém que pelejasse contra esse gigante. O gigante, segundo algumas Bíblias, tradução das Bíblias, falam que ele media 2,40 m. Outras traduções dizem que ele media 2,60 m. E eu pesquisando encontrei aqui uma medida de 2,90 m. Ou seja, ele era um soldado, desde a sua juventude já ingressado no exército dos filisteus. E ele era um homem avantajado, diferenciado dos outros homens em estatura, em tamanho, em força. E além disso, ele tinha um capacete, um escudo, uma couraça. Ele tinha metais nas suas pernas, metais para proteger suas pernas. Ele tinha uma couraça sobre o seu peito
ele tinha um capacete de bronze, que flecha não penetrava naquele capacete. Ou seja, ele, além da sua força, ele tinha uma armadura que protegia, tinha armas de defesa e tinha uma espada. E era pesada, muito pesada, porque a Bíblia vai dar referência sobre o peso até mesmo da sua lança, da ponta da sua lança. Ou seja, ele além de ser diferenciado no exército, ele tinha armas de defesa e armas de ataque. Mas eu fiz questão de ler aqui no verso 8, porque vai falar aqui de uma arma que ele usava, que essa arma, ela, além daquilo que ele já trazia, que era a sua voz, que era o seu grito. A Bíblia nos diz que 40 dias Israel ficou aos limites, ou seja, ficou de um lado, o exército dos filisteus do outro lado. Existia ali uma planície que dividia os dois exércitos, e a Bíblia fala que existia um limite para cada exército chegar. Mas a linha de combate ninguém chegava. Até a linha de combate ninguém chegava, porque quando Golias, pela manhã e pela tarde, ele gritava em alta voz com seu escudeiro na frente, preparado para guerrear. E a Bíblia nos diz que todo o exército de Israel, inclusive Saul, seu coração temia muito. O texto vai falar que se derretia diante das palavras do gigante Golias. Ou seja, a maior arma que ele trazia era o seu grito, o seu clamor, a sua propaganda. Ele era propagado dentro do exército de Israel através dos teus próprios soldados, que via o tamanho do gigante, via o poder da sua voz chegar aos ouvidos deles. E a Bíblia nos diz que ninguém se levantou para guerrear com aquele gigante. A pessoa mais preparada para lutar com esse gigante seria Saul. Se você ver, quando Samuel ungiu ele a rei, a Bíblia nos diz que ele foi ungido a rei, foi ungido a capitão. Sobre aquela unção veio um diferencial na vida de Saul, que a unção fala de capacitação de Deus. Deus capacitou ele com a unção de matar 1000 soldados, porque quando Saul saía para a batalha, ele matava 1000 homens. Você já parou para pensar nisso? Ele era capacitado para matar 1000 homens, porque assim que ele recebia a unção, a Bíblia nos diz que ele rasgou no meio 2 bois. Ele pegou os bois e rasgou o boi pelo meio, ou seja, a força que ele tinha. Depois da sua unção também, a Bíblia nos diz que viram Saul profetizando no vale. Ele era profeta também, aquela unção também já veio a unção de profética sobre ele. Mas nesse contexto aqui que nós lemos aqui, vemos que Saul se derreteu diante da ameaça iminente de Golias. A Bíblia nos diz também que Saul, ele já tinha perdido a promessa porque ele desobedeceu a Deus. A Bíblia nos diz que ele subiu a um monte e ofereceu sacrifício. Ele nunca foi ungido a sacerdote. E existia Samuel com uma voz de sacerdote. Naquela época ele tinha que esperar Samuel chegar para oferecer sacrifício. E ele perdeu o seu reinado ali assim que ele ofereceu o sacrifício. Porque sobre a vida de Saul existia o medo. E o medo é uma das armas poderosas do nosso inimigo. O medo. E a Bíblia nos diz que ele já tinha perdido o reinado. Mas Deus, ele vai aparecer aqui na história em Israel do mesmo jeito que ele saiu. Não se enganem, Deus só entra na vida da pessoa do mesmo jeito que ele saiu. Ele só vai entrar do mesmo jeito que ele saiu. Você vê desde o começo foi assim. Pela uma mulher veio o pecado e pela uma mulher veio a vitória. Eva levou Adão a pecar. E a Bíblia nos diz que Eva pecou primeiro e depois Adão pecou. E pela uma mulher entrou o pecado no mundo. Pelo homem, pela mulher, mas pela uma mulher entrou a vitória também no mundo, porque foi através de Maria que veio a nossa vitória do Salvador. Bem, Deus, ele era rejeitado nesse contexto aqui, foi rejeitado pelo povo. Samuel o entristeceu quando o povo pediu um rei. Porque todas as nações ao redor, nações pagãs que não tinham Deus como Senhor, existia já naquela época reino. E você observa que aqui era o tempo dos juízes. Samuel era juiz. Quando Samuel
escutou o pedido do povo, que o povo pediu um rei, e Samuel se entristeceu e foi orar a Deus. E Deus disse assim: Samuel, esse povo não está te rejeitando, esse povo está me rejeitando. Mas unge um homem a rei, e eu vou dar os sinais que esse povo estão errado. E a Bíblia diz que Deus deu os sinais, que esse povo ia sofrer 40 anos na mão desse rei. Mas como Deus foi rejeitado, Deus ele vai entrar na história de Israel através de um rejeitado, porque Davi era rejeitado diante do seu pai Jessé. Enquanto seus irmãos estavam ali para receber a unção, Davi estava lá no pasto tomando conta das ovelhas, que era para Davi também estar na casa para receber a unção. E Deus vai entrar na vida do rejeitado, usar o rejeitado aqui no meio dessa guerra para mudar a história de Israel. A Bíblia vai dizer aqui, amados, a Bíblia vai dizer aqui que o povo estava de um lado, o exército dos filisteus de um outro lado. E Davi, ele vai aparecer aqui para trazer queijo, para trazer alimento, para trazer informação para o seu pai e dizer como seus irmãos estavam na guerra. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega lá e ele vê esse desafio do gigante, Davi ele vai fazer uma pergunta e perguntar porque existiria um prêmio para quem vencesse esse gigante, casaria com a filha do rei. A Bíblia nos diz que ia deixar a família que vencer aquele gigante não pagar nenhum tipo de pedágio mais, não pagar nenhum tipo de dinheiro ao governo, ao reinado, e ficar isento de pagar qualquer tipo de imposto dentro da sua casa, iria receber alguns presentes. E a Bíblia nos diz que Davi se propôs a lutar com esse gigante, amados. Mas dentro de Davi existiam algumas qualidades que nos seus irmãos no exército de Israel tinha. Primeiro, ele tinha a unção que ele recebeu na casa de seu pai. Sem unção nós não podemos avançar. Davi também tinha algo dentro da sua vida diferente de todo esse exército dos seus irmãos. Davi não deu ouvido à voz do inimigo. Porque observe que os nossos inimigos muitas vezes não estão longe de nós, estão perto, dentro da nossa casa. A primeira voz que Davi deixou de escutar foi a voz do seu irmão, que quando seu irmão se levantou e disse assim: tu viesse ver a nossa nudez, e agora eu vejo a presunção do teu coração, e as tuas ovelhas deixasse com quem? E Davi tinha deixado um pastor tomando conta das suas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi, ele não dá ouvido à voz do seu irmão. Mas Davi, ele vai receber algo. Para ele ir para a guerra, ele poderia ir direto lutar com o gigante. Mas primeiro ele passou pela hierarquia maior, que seria o rei. Foi passar por uma entrevista, conversou com o rei. O rei disse para ele que o gigante Golias, ele tinha já uma fama desde jovem, era guerreiro. Ou seja, Saul já sabia da existência desse gigante. Saul já sabia que ele era guerreiro desde a sua juventude. Ele tinha informações sobre aquele gigante. Mas as informações que veio para Saul foram informações que abateu a sua fé. As maiores informações que muitas vezes nós recebemos das nossas lutas, informações que a luta vem trazer sobre nós, é o que vai desmontar o dispositivo chamado fé. Porque lá em Número capítulo 11, que quando Moisés mandou os 10 espias espiar a terra prometida, a Bíblia nos diz que 8 trouxe informações negativas daquela terra. Porque a Bíblia nos diz que os 8, eles conseguiram ver aquela terra, somente os gigantes viram as dificuldades para tomar posse daquela terra. A Bíblia nos diz que eles chegam a dizer que aos olhos deles tinha gafanhotos, era gigante como os gafanhotos, e aos olhos do gigante éramos como um gafanhoto em tamanho. Ou seja, a informação que ele vai trazer é uma informação que não tinha possibilidade de tomar posse daquela terra. É a mesma luta que atravessou dentro do exército de Israel. Observe que as palavras de Golias, que alguém pudesse o ferir, não matá-lo, ferir pelo menos. Mas o povo olhava o gigante
pelo tamanho, pela força, pelas armaduras. E Davi vai olhar diferente. Davi vai enxergar uma coisa no gigante, desculpa, que todo o exército não viu, nem seus irmãos viu. Ele vai ver que o gigante era incircunciso, ou seja, o que era circuncisão era aliança com Deus. Ele viu que aquele gigante não tinha uma aliança com o Eterno. Agora tem uma coisa em Davi que está faltando hoje nas nossas vidas. Ele não tinha medo de morrer, porque em nenhum momento ele procurou Deus para o anjo trazer uma revelação para ele dizendo, vai que eu estou contigo. Ele não procurou Deus em oração, em jejum, não, irmão. Ele disse, eu vou para a guerra. Ele não tinha medo de morrer. Então é aquele texto que nós lemos, que o seu próprio Senhor Jesus falou para os seus irmãos. Os seus irmãos estavam falando no capítulo 7, para Jesus ir para a festa para ser morto. Porque o texto lá, você lê direitinho no capítulo 7, está escrito assim, nem os seus irmãos acreditavam que ele era o Messias. Então Jesus disse, meu tempo não é chegado ainda, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ó, isso aqui é profundo. Jesus disse assim que nosso tempo de morrer tem que ser a qualquer hora. Por isso, esse coronavírus tem dizimado o mundo todo, amados. Mas nós temos que estar preparados para a morte também. Não só para a vida, mas para a morte também. Porque muitas vezes nós se preparamos para tudo, para tomar posse de uma bênção, tomar posse de um carro, tomar posse de uma casa, tomar posse de uma vitória que Deus nos dá. Aí eu pergunto, quem está preparado para a morte? Porque é uma ordenança do Senhor, que o vosso tempo sempre está pronto. Davi não tinha medo de morrer, porque ele sabia que se ele morresse nessa batalha, ele iria para o eterno. E ele foi para a batalha. E Deus vai dar vitória a Davi. Deus vai entrar na história de Israel do jeito que saiu. Amados, a mensagem para nós nesse domingo, para este grupo é esse. Que nós temos que estar preparados a qualquer momento a partir dessa terra. Mas nós não podemos ter o medo de que o mundo está atravessando. E nós temos que entender uma coisa, o controle está na mão de Deus, não se desespere. O diabo ele tem poder de matar, roubar e destruir, mas o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Deus tem um diabo na coleira. Satanás só vai até onde Deus permite. Essa enfermidade, essas pragas estavam já escritas nas escrituras que viriam. Mas o Senhor, Ele tem guardado os seus. E se for tempo de você ir, Deus vai preparar o seu coração. Se for tempo de eu ir, Deus vai preparar o meu coração para nós passar para a eternidade e viver com Ele. Amados, eu trabalho de segurança. Eu estou trabalhando também no cemitério. Você vê como Deus é bom. Deus abriu uma outra porta. Estou em 2 empregos. Deus abriu uma outra porta dentro de um deserto desse. Deus abriu outra porta. E eu trabalho na área de segurança. Trabalho no cemitério. E de dia eu trabalho numa mansão. Olha que contexto. Trabalho no cemitério à noite. E de dia eu trabalho numa mansão. E o que tem descido pessoas... Essa semana, antes de ontem, foi sepultado um irmão da igreja que eu congrego, do setor 53. Odaí, irmão Odaí. Cheguei lá, os familiares dele já estavam no cemitério. Louvava a Deus, uma bênção louvando o Senhor, e partiu. Covid-19, morreu com essa bactéria, com esse vírus. Partiu para a glória. Então nós vemos que essa praga, essa bactéria veio para dizimar realmente. Mas nós temos que entender que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Nós não podemos se apavorar, nós não podemos ficar com medo, desistir, parar de orar, parar de buscar. Mas uma das coisas que nós temos que fazer, o que Davi fez aqui no texto, não dar ouvido à propaganda só enganosa, a propaganda que vai abater a nossa fé. Tem pessoas que eu trabalho com um rapaz lá na mansão. Durante o dia eu trabalho de segurança na mansão, e eu tenho um rapaz lá que ele não é evangélico. Ele ficava com o radinho dia e noite escutando quantas mortes morriam, quantas pessoas morriam
no Brasil, quantas pessoas morriam na Itália. Esse rapaz pediu o afastamento da empresa. Apesar da sua idade, uma idade de risco, 60 anos. Mas ele tanto escutar quantas pessoas morriam, ele pediu o afastamento da empresa, pediu para que os seus filhos saíssem do emprego, para ficar isolado. Nós não podemos se desesperar. Nós também não vamos chegar dentro dos hospitais sem a máscara, sem luva, não. Nós temos que usar as armas de defesa, colocar a luva, colocar a máscara, colocar o álcool gel, usar o álcool gel, que é uma arma de ataque para matar a bactéria, o sabão, o detergente, lavar nossas mãos. Mas nós temos que entender que nós temos algo diferenciado do mundo, irmão. Temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé não pode ser destruída, porque o maior ataque desse coronavírus não é o poder de morte que ele tem. É a divulgação dele. Porque a divulgação dele vai destruir a tua fé. Pare de estar escutando só morte. Promova na sua casa louvores. Coloque hinos. Louve ao Senhor. Pare de escutar as emissoras que só propaganda a morte. Desgraça. Informação é bom, como você tem informação. Mas o que está destruindo a fé, a igreja brasileira, o mundo todo, a igreja do Senhor, é a propaganda desse coronavírus. Que o Senhor nesse domingo venha aumentar a tua fé através desse texto. O mundo todo está sendo dizimado, mas se o Senhor ainda não arrebatou essa igreja, ela precisa da sua igreja na terra. E você, nesse momento de crise, você pode ser uma voz profética para alguém e Deus mudar a história de alguém. Deus quer usar os rejeitados dentro das igrejas, o rejeitado dentro da sociedade, para voltar a reinar no meio dessa sociedade corrupta. Deus quer usar a tua vida em um nome de Jesus Cristo. Que esse contexto entre no teu coração, que essa mensagem de vida, de autoridade, entre no teu coração nessa tarde de domingo. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te encher com poder, com glória. Eu profetizo na tua vida neste domingo, que Deus não perdeu o controle da tua vida, que Deus irá abrir os céus e mudar a história. Se prepare para quando passar essa onda de coronavírus, Deus trazer um grande avivamento para a igreja brasileira. Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai ressuscitar, Deus vai levantar paralítico, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai trazer os que estão afastados para a presença dEle, Deus irá fazer sacudir o mundo, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a majestade é para Ele. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo neste domingo, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Altíssimo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a palavra é essa, que vem entrar no coração dos teus filhos, Senhor, deste grupo. Eu abençoo esse grupo, Pai, com salvação, libertação, transformação, cura. Meu Deus, eu abençoo a cada vida, Senhor. Se alguém dentro deste grupo está com a infecção, que está cometido com essa doença, com essa bactéria, eu abençoo, eu dou ordem, essa bactéria desapareça desse corpo. Eu declaro portas abertas sobre essa igreja, sobre este grupo. Eu abençoo os teus filhos, Senhor, em um nome de Jesus Cristo, com toda sorte de bênção, em um nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Amém.